O vídeo de hoje é para falar de transição. A gente vive um momento, grande de transição da humanidade. Só que para eu falar do meu processo de transição, eu preciso falar um pouquinho da minha história. E é importante a gente falar da nossa história. E eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade de falar da minha história. Mas também, por outro lado, a nossa história, ela contribui não só na construção da história de outras pessoas, mas ela também ajuda outras pessoas a transformarem a sua vida. Então eu vou começar bem no começo, tá bom? Há 32 anos, um pouquinho mais, porque já foi meu aniversário, eu nascia. Pensa, na década de 80, nasci em 88, finalzinho. E aí, os meus pais acabaram se casando porque a minha mãe engravidou. Quando eu tinha 2 para 3 anos, eles se separaram. Pensa, em 91 era difícil, a separação. Hoje em dia é mais comum. E me lembro também que logo fui para a escola, porque não tinha com quem ficar, com quem deixar. Hoje é muito comum, As crianças vão com 6 meses para a escola. E aí, eu me lembro que quando eu já estava no SESI, eu estudei, eu fiz o meu Fundamental 1 e o Fundamental 2 no SESI. Eu era uma das poucas, na realidade, até a 4ª série, eu era a única que os pais eram separados. E eu sempre fui uma pessoa que fuçava muito nas coisas, E sempre estava envolvida em várias atividades, até porque era uma necessidade da minha família de ocupar aí o meu tempo. Então entendem porque eu adoro agenda lotada, De certa forma é para eu continuar no sistema, mas eu fazia muitas atividades com crianças, Eu era uma criança, fazia atividades com crianças e sempre tendo que era uma forma de eu estar em algum lugar, de eu não ficar sozinha, Só que eu sempre fui muito lambida, muito bicuda e eu acabava tomando a frente, Eu acho que aí a liderança é uma coisa nata e aí que eu consegui desenvolver. Aos 12 anos, eu tive uma doença, que eu perdi o movimento das pernas, e foi um processo muito complicado, Mas eu sempre fui muito além aí da minha idade. E eu dizia para mim mesma, que se eu me curasse, se eu passasse, por aquele processo, eu iria fazer algo para colaborar com as pessoas. E aí foi aparecendo, eu lembro que eu dei aula de catequese, o grupo da igreja das crianças, eu comecei a tomar conta, mesmo muito pequena, não tão pequena, que aí eu já estava com 13 anos, mas nova. E aí aos 15 anos, eu comecei a fazer um trabalho voluntário. Eu fiz um trabalho da escola, e aí eu me encantei pelo lugar e fui fazer um trabalho voluntário. Então eu sempre tive, sempre muito envolvida em atividades, mesmo quando criança, sendo criança, e aí já na adolescência, na pré-adolescência, já fui tomando a frente por conta dessa questão de liderança e fui desenvolvendo. E aí as pessoas falavam, Chu, faz serviço social, é a sua cara. E eu jamais imaginava fazer serviço social, muito pelo contrário, eu pensava em medicina e eu vi que não era medicina. Aí pensei, falei, mas está na área da saúde, vou para enfermagem. Cheguei até a fazer matrícula, gente, passei no vestibular, fiz matrícula na universidade e desisti. E continuei fazendo trabalho voluntário. E aí eu queria fazer alguma coisa. Nesse tempo eu me preparei para ser au pair, porque eu tinha aí essa afinidade com criança. Falei, vai ser baba, E aí por uma questão minha, daquele apego que eu tenho com
com a minha avó, eu acabei desistindo, assim, 3 meses antes de embarcar, né? E resolvi fazer a faculdade, fui fazer o serviço social, porque diziam que era a minha cara, e fui. E eu vi bem que eu tinha uma visão distorcida do serviço social, mas me apaixonei, me encantei pelo serviço social. E por ter essa afinidade com crianças, eu decidi que eu não ia trabalhar com crianças. Mas nem tudo na vida é como a gente quer, né? E aí, logo que eu me formei, eu consegui um trabalho na área, já como assistente social, em uma obra social. Então, são crianças com vulnerabilidades extremas. E lá eu fiquei. Só que a decisão que eu havia tomado de não trabalhar com crianças foi ótimo porque eu só constatei, né? Eu me envolvia demais, né? E eu vi que não, eu iria adoecer se eu continuasse ali. E como o meu campo de pesquisa sempre foi na área da educação, apareceu uma oportunidade para eu ir para a área da educação e para mim foi um privilégio, foi um presente, né? Foi maravilhoso isso. Por quê? Pensa, eu uni duas paixões nas minhas pesquisas, né? E o serviço social e a educação. E aí eu consegui desenvolver esse trabalho. Eu falo que foi um privilégio, um presente, né? De Deus, do universo aí, vai depender da sua crença. E aí nisso eu já estava em 2 obras sociais, acabei saindo das 2, pedi demissão e fui para a área da educação. E isso já vão fazer 9 anos, né? Fiquei 5 anos em uma instituição, em plena crise aí financeira, não que a gente vive hoje, mas quando estava todo aquele processo, né, político também, que as pessoas tinham muito medo de serem demitidas, eu fui pedir demissão. E estou ainda na educação, né? Hoje eu estou desde o maternal até a pós-graduação, que também foi um outro presente para mim. Eu acho que a vida vai me dando muitos presentes, né? E sempre estudando, sempre me aperfeiçoando, né? Buscando aí o conhecimento. E por muito tempo eu foquei sempre na liderança, né? Por conta do cargo que eu fui assumindo, por conta de lidar mesmo com as pessoas, de ter isso em mim, né? Eu fui aí direcionando os meus estudos para a parte de liderança, né? Mas sempre fui também uma apaixonada por crianças. E aí dentro, né, da universidade, eu ainda estava somente na universidade, eu não tinha ido para a educação básica, eu vi a importância, né? A universidade particular, ela tem um pouco de diferente porque os pais, na sua grande maioria, ou os pais que pagam, eles se sentem ainda naquela questão de proteção do filho, mas é isso assunto para outro vídeo, que hoje é a minha história. E foi onde eu fui fazer a psicopedagogia. Quando eu tirei a certificação internacional do coaching, eu já pensava, e eu questionava até, eu falava assim, Lucas, que foi o meu mentor, eu falava, por que a gente não olha para as crianças? Por que a gente não cuida das crianças? A gente espera virar esse bando de adulto, e eu falava, né, das pessoas que estavam na sala e me incluía nisso, a gente espera crescer para poder aí querer mudar, para poder, né, vamos cuidar dos pequenos, vamos fazer que cresçam adultos saudáveis, adultos conscientes, e ele ria, né, ele falava, é uma boa. E aí, dentro da universidade, eu fui fazer a psicopedagogia. E terminei no final do ano e tinha uns projetos aí. E, de fato, para iniciar os meus atendimentos psicopedagógicos em 2021, em fazer essa transição do coach de liderança para pais e filhos, tudo era para 2021. E, de repente, veio 2020, né? E 2020 está mostrando aí que todo o planejamento, que tudo que a gente fez né? Para. E aí eu comecei a ver cada vez mais a necessidade dos pais olharem para os filhos, dos filhos olharem para os pais. Estou me aprofundando em estudos também sobre constelação,
nesse relacionamento, pais e filhos, até porque foi uma forma de eu olhar a minha história de forma diferente, de eu honrar a minha história, né, de eu tomar os meus pais para mim. E aí as oportunidades foram aparecendo. E aí eu sempre falo, gente, precisamos aproveitar as oportunidades. E a minha missão de vida também é transformar vidas, né? Seja na universidade enquanto assistente social, seja como psicopedagoga, seja como coach. E eu fui aí fazendo toda essa transição de carreira, de atendimento, de ser humano também, né? Porque com tudo isso eu procuro ser e eu aprendo muito e busco ser um pouquinho melhor. Lembra do 1%, né? Que eu sempre falo. E aí, acho que assim, tudo tem umas coincidências muito loucas, muito doidas mesmo na vida. E por coincidência ou não, há 4 anos atrás, no dia 13 de maio, a minha vida começava a mudar. E eu não me dava conta, que foi quando eu fiz a minha entrevista na universidade. E 15 dias depois, eu larguei uma outra instituição particular, que eu estava há 5 anos, pedi demissão, com a cara e a coragem, e fui para a universidade. 15 dias depois, a minha vida mudou completamente. E aí, olhando o Facebook, ajuda muito nisso, né? Há 3 anos atrás, no dia 13 de maio, eu também pegava a minha certificação internacional de coach. E acabei iniciando meu trabalho de coach porque algumas pessoas falavam, não, eu quero muito fazer com você, né? Eu abri aí as páginas como uma forma de estar colocando mensagem, colocando aí os meus pensamentos, as minhas ideias, que às vezes é um pouco doidas, mas que eu acho que contribui para as pessoas, né? E aí o Facebook me lembrou e eu fiquei pensando, gente, 13 de maio, né? Que coincidência. E comecei a puxar e pensar na minha história, quantas coisas importantes aconteceram na minha vida em maio, né? E eu gosto muito do mês de maio, que é um mês mariano, um mês de Maria, eu sou muito devota de Nossa Senhora. Eu falo graças a Deus, né? Eu tenho aí o privilégio de estar numa casa, em casas salesianas, né, que são 2 casas, que tem a Nossa Senhora Auxiliadora, e lembra quando eu falei daquele processo, quando eu fiquei doente aos 12 anos, e eu falava, Nossa Senhora Auxiliadora, me auxilia, né, me dá uma luz, me ajuda. Então, foi tudo isso uma honra, e por coincidência ou não, as coisas em maio. Então eu não poderia fazer diferente, né? Eu não poderia fazer esse processo de transição e aproveitar essas oportunidades. Meu foco a partir de agora no coaching é pais e filhos, construindo relacionamentos saudáveis. É possível, né? A gente tem vários pedagogos, vários aí estudiosos. E aí eu fui estudando, né? E eu vi o quanto é maravilhoso e a gente pode transformar, né? A gente pode sim preparar um mundo melhor aí para essas crianças, né? Para as nossas crianças. E eu falo nossas porque não são minhas, eu ainda não tenho os meus, mas me sinto responsáveis, né? E aí se a gente pega o ECA, agora falando um pouquinho, né, enquanto assistente social, é dever de todo cidadão a proteção das crianças. A gente precisa proteger as crianças, né? E é muito maravilhoso, e eu ficaria horas aqui. E aí, como o 13 de maio marca, eu compartilho com vocês hoje esse vídeo, a minha história, né? Parte da história, momentos daí que eu penso que é importante e que pode contribuir também com a sua história, com o seu olhar, pelo menos, para a sua história. Então, 13 de maio de 2020, em plena pandemia, em plena insegurança, a gente vive um momento de muita insegurança, né?
eu deixo esse marco de transição minha de atendimento. Acho, mas você não vai mais atender a pessoas que buscam a liderança? Sim, mas eu antes, como eu sempre faço com os meus clientes, era algo que eu havia até parado um pouquinho, né, por conta da escola, da universidade, de ter o tempo para mim. Mas aí também tudo isso ajudou a eu dar um olhar à minha carreira, a Suelen, né, enquanto pessoa, e conciliar tudo isso, né? E se eu posso fazer mais pelo outro, vocês não tenham dúvidas que eu vou fazer. Fica aí a minha gratidão a vocês que escutaram esse vídeo bem longo, né? Mas que eu gostaria de compartilhar com vocês essa oportunidade, essa transformação. E sempre, sempre, sempre estou aqui e vocês podem ter certeza que vocês podem contar comigo. Um super beijo aí, carinhoso, um abraço virtual fraterno para todos vocês.